Com alegria no meu coração, eu desejo cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo a visão de Mateus. Vamos ler no capítulo 19, somente o versículo 27. Glória a Jesus. Mateus capítulo 19, versículo 27. Enquanto vocês se prontificam para juntos lermos, tendo em vista que desta vez eu pude participar 2 vezes com vocês e esta é a minha última participação, eu quero que fique registrado no coração de cada uma das senhoras que fazem parte dos conjuntos de oração aqui da região de Fabriciano, que vocês carreguem a certeza da minha gratidão. Amém, minhas irmãs? Muito obrigado, porque vocês me deram esse espaço tão honroso de servir a Jesus junto com vocês e poder compartilhar a palavra. Ao nosso presidente, aos companheiros que estão trabalhando na obra do Senhor, ladeando o nosso pastor na obra de evangelização aqui desta região de Coronel Fabriciano, todos os regionais, os cooperadores que trabalham nas filiais, nas congregações, em anexo, enfim, não tem como não agradecer a Deus. Que a gratidão seja a primícia desse culto, porque tanta coisa ruim está acontecendo, mas a gente está aqui dando glória a Deus. Meus irmãos, eu vou ler com vocês esse texto e eu vou refletir de forma bem objetiva sobre algumas lições que esse texto tem a nos trazer. Versículo 27 do capítulo 19 do Evangelho de Mateus. Podemos juntos ler? Se vocês concordam que podemos, manifestem-se dizendo amém. Amém. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? Minhas irmãs, meus irmãos que estão presentes nesse culto, e a vocês que estão acompanhando via as redes sociais, eu queria que vocês tivessem a coragem que Pedro teve. Vocês estão dispostos a perguntar para Jesus o que a gente vai receber? Vamos fazer como Pedro? Vamos olhar para cima. No 3, vocês soltem a voz em alto e bom som. Quero que seja uma voz só, voz uníssima. Vamos perguntar para ele o que a gente vai receber, conforme Pedro perguntou: o que receberemos? Eu vou contar 3, aí você pergunta. Pode ser assim? Vamos lá? 1, 2, 3. O que receberemos? Ficou bom, mas eu acho que dá para ficar melhor, para ficar inesquecível e você arquivar isso na sua memória. Vamos pela segunda vez, vamos lá? 1, 2, 3. O que receberemos? Se eu pudesse responder em nome dele, eu diria a vocês que muito mais do que merecemos. Podeis tomar assento, é sobre isso que eu quero pensar com vocês. Irmãs queridas, amados irmãos que aqui estão, eu queria muito a sua atenção. Se nesses primeiros 5 minutos você entender a proposta central, vai ficar claro a ideia. Mas se você se perder, pode ser que daí para frente você não consiga compreender. Porque eu não vou pregar no capítulo 19, eu vou pregar no capítulo 20. A razão pela qual eu li no capítulo 19 é para fazer sentido. Do contrário, não teria sentido algum, porque a resposta que Pedro faz a Jesus, e Jesus, ou melhor, a pergunta mediante a resposta que Jesus dá a Pedro no capítulo 19, ela não termina no capítulo 19, ela se segue por todo o capítulo 20. Se eu pudesse conotar com
com mais propriedade, ser mais enfático ainda, eu diria que é uma resposta extensiva, é uma resposta que foi além de um capítulo, ela entrou no outro. A gente observa o ponto final no último versículo do capítulo 19 e pensa que Jesus foi breve nos argumentos de sua resposta, sendo que na verdade não, a resposta prossegue até que o capítulo 20 termine, e é sobre as lições que estão no capítulo 20 que eu quero pregar. Mas antes disso, só para contextualizar vocês sobre o que está acontecendo no capítulo 19, a Bíblia diz que havia um jovem rico diante desse cenário, que faz algumas perguntas para Jesus concernente ao teor de sua religiosidade. Ele põe em pauta os seus princípios religiosos, e aí ele quer saber se ainda falta alguma coisa. E não é que Jesus disse para ele que ainda faltava uma coisa, e aí ele é surpreendido, porque embora pensasse que seria elogiado por tanto fazer dentro de um ponto de vista religioso para Deus e para a sociedade, ele seria abraçado, aplaudido e quem sabe até ovacionado entre o colégio apostólico. Mas muito pelo contrário, ele foi repreendido. Jesus disse que ele deveria vender tudo que tinha, partir com os pobres, e aí sim ele ia herdar o reino dos céus. Depois de ter dito isso, Jesus se utiliza da figura de linguagem de um camelo, para ilustrar que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso pode ter tido 3 sentidos para os ouvintes presentes, porque é relativo nesse ponto de vista. O camelo aqui pode ser um animal literal, uma fenda no muro ou uma corda, como vocês já estudaram em escola bíblica dominical. Mas o que está em pauta não é o animal, e sim a lição que Jesus quer ensinar acerca do cabresto que o dinheiro traz para o coração dos homens. De modo que, depois de Pedro perceber que o jovem rico foi repreendido, e que Jesus está dizendo que o dinheiro é um problema quando domina o nosso coração, porque aqui Jesus não está dizendo que não pode ser rico, ele está dizendo que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É possível sim, é difícil, mas é possível. E aí, depois de ter dito isso, Pedro se antecipa. Vocês que leem a Bíblia sabem que Pedro é um homem por demais precipitado. No seu perfil é nítido Pedro se precipitar por mais de uma vez. Quando a gente vê Pedro aparecendo na Bíblia, ele sempre está pronto para agir no imediato. Jesus disse vem, e ele pulou do barco e já foi logo andando sobre as águas. Jesus pergunta, quem dizeis vós que eu sou? Ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Com Pedro não tem depois, é agora, é imediatamente, é já. Jesus diz que vai ser ferido e as ovelhas vão se dispersar, e ele se levanta no meio do colégio apostólico e diz, todo mundo te abandona, mas eu estou aqui para te amar para sempre. Então ele é aquele cara do pronto, estou preparado. Pedro é um cara sanguíneo, às vezes eu me identifico muito com ele, porque eu sou mais ou menos assim também. Então Pedro, ele se precipita e diz, ô Senhor, mas espera aí, o Senhor está dizendo que tem que deixar tudo para te seguir, vender tudo, partir com os pobres, que rico não vai entrar no céu? Eu tenho uma pergunta para te fazer, e nós? Olha a preocupação de Pedro, gente, a dúvida no coração dele não conseguiu ficar só dentro dele, ele precisou exteriorizar o dilema que ele estava enfrentando. Ele estava sendo sufocado por aquela dúvida, a tal ponto que ele nem deixou para o próximo culto, nem esperou o culto acabar, interrompeu o culto e já foi perguntar. E aí, quando ele pergunta o que vai receber, ele põe em xeque também o fato de que alguma coisa por Deus ele já fez. Em outras palavras, eu diria a você que Pedro, na balança, pode ser que ele tenha pensado o seguinte, Senhor, até aqui parece que a gente fez mais pelo Senhor do que o Senhor pela gente, porque nós deixamos tudo, e agora o Senhor está vindo com esse negócio de que tem que abandonar tudo para chegar lá, mas a gente aqui, que está do teu lado, desde o início, já tem algum tempo que a gente está junto, o que a gente vai receber pelo que temos feito? E aí Jesus calmamente responde nos primeiros 3 versículos, que é o 28, 29 e 30 do capítulo 19, dizendo a Pedro, olha Pedro, me enxerga aqui, me encara aqui, eu quero que você preste atenção nisso aqui por favor. Pedro, eu quero que você saiba que nesta vida 100 vezes mais, impressionante,
O quantitativo ofertado a uma mente empreendedora, porque Pedro não é apenas um pescador. Estude seu perfil e você verá que Pedro é um homem que tem negócios na área da pesca. Tanto é que André é apresentado ao colégio apostólico primeiro do que ele, junto de João. Depois André deixa Jesus e vai buscar Pedro. E quando Pedro chega, Jesus olha para ele no capítulo 1, versículo 40 do Evangelho de João, e diz, dali para frente, capítulo 1, versículo 40 até o 43, ele vai dizer: tu não serás mais Simão, e sim Pedro, e eu farei de você pescador de homens. Pedro estava trabalhando nos negócios da pesca de sua família. Muito provavelmente a mente de Pedro era de um homem investidor, porque a pesca realmente é um investimento incerto. Você faz um alto investimento em embarcação, em redes, em todo tipo de armadilha para peixe, coloca o barco em alto mar, com mão de obra ao seu dispor, e você não sabe se o cardume vai passar ali aquele dia, se haverá tempestade naquele dia, se vai dar tudo certo conforme a perspectiva. Então, esse investimento, de fato, não é um investimento seguro, é conhecido pelos economistas desse tempo como investimento arriscado. Pedro é alguém que pensa em ter um grande retorno, e é por isso que ele investe arriscado. Só quem quer ter um retorno maior faz investimentos arriscados. Estou falando agora dentro da visão da Bolsa de Valores. Quem é mais equilibrado faz investimentos mais seguros. Quem quer ter um retorno mais imediato faz investimentos mais arriscados. Eu fico imaginando Pedro pensando consigo: mas espera aí, eu deixei um barco, um pacotinho de rede, e o senhor está dizendo para mim que agora o senhor vai me dar 100 vezes mais? Se eu investisse aquele barco em alto mar, com alguns pescadores, o cardume passasse, não tivesse vento contrário, não houvesse nenhuma tempestade, aí sim, quem sabe, eu poderia pegar uma vez mais do que eu tinha com o dinheiro do peixe, do pescado, do grande cardume. Eu poderia comprar mais um barco, mais um apanhado de rede e contratar o dobro de funcionário. Mas o senhor está dizendo para mim que o que eu deixei para te servir vai fazer com que eu tenha 100 vezes mais? Olha a mente de Pedro. O quantitativo é assustador para alguém que pensa em investir. Eu estou falando dentro de uma linguagem muito lógica para vocês entenderem. Se Pedro pensava mesmo como um empreendedor, muito provavelmente isso tenha passado em sua mente. Isso aqui choca, sabe por quê? Porque durante o governo atual, que vai se findar agora em dezembro, a taxa Selic chegou em 11,5%. Assustou todo mundo, não é só o Brasil não, o mundo. Por quê? Porque o retorno era gigantesco. Você fazer um investimento seguro na taxa Selic, e esse investimento traz um retorno num saldo muito maior do que qualquer outra onda de investimento, até aquelas que sinalizam movimento de pirâmide, que é dá muito dinheiro, mas não dá 100 vezes mais nesse ponto de vista, né? E depois ainda tem queda perigosa. Então Pedro olha, senhores obreiros, para o que Jesus está dizendo e diz: eu vou ter 100 vezes mais nessa terra. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui, gente? Ele está multiplicando o investimento de Pedro em 100 vezes mais. Em lugar nenhum existe esse investimento hoje. Ninguém consegue isso. Só o reino dos céus tem poder multiplicador para fazer o quantitativo chegar em 100 vezes mais. Isso assustou ele, isso mexeu com ele. Eu acho que Pedro ainda não tinha entendido que o que Ageu disse lá no capítulo 2, versículo 8, era uma verdade bíblica incontestável. Dele é o ouro, dele é a prata, diz o Senhor dos Exércitos. E aí, para Jesus não terminar só com o que fica aqui, ele diz: eu tenho algo a mais a dizer, no porvir, vida eterna. É um ganho muito alto, sim ou não, senhores obreiros? O que Jesus está dizendo para Pedro é o seguinte: o que está acontecendo aqui, e o que eu tenho poder para fazer aqui, é nada perto do que eu já preparei para vocês lá. E aí ele ainda adianta dizendo: eu vou fazer vocês se assentarem comigo, assim como eu me assentarei na presença de meu Pai. Eu acho que Pedro saiu dali cheio de vida, né? Estou feito, estou maravilhado, vou ter nessa terra 100 vezes mais, depois ainda vou ter cadeira para me assentar no céu, pertinho de Jesus. Aí parece que a conversa acabou, só que a conversa não acabou.
Quando o capítulo 20 tem início, Jesus conta uma parábola. Mais uma vez, por figura de linguagem, Jesus quer explicar, porque Jesus é aquele tipo de líder que sabe repreender de forma bem discreta, com discrição. Não é aquele que levanta a madeira de 8 e bate de quim na muleira de pessoas em público. Jesus quis ensinar Pedro de uma forma mais discreta. Aí ele conta uma parábola, e a parábola é essa, me ouçam por favor. O dono da vinha precisava de trabalhadores, e aí ele sai pela madrugada para procurar trabalhadores. Ele acha, ele resolve fazer um combinado por 1 denário diariamente pelo serviço. Eu não sei se vocês já subiram, eu creio que todos vocês, mas se não todos, no mínimo a maioria de vocês, já passaram de São Cândido para cima. E quando você passa de São Cândido para cima ali, nem precisa passar de São Cândido para cima, ali já nas entradas ali você começa a ver muita gente que planta café. Quando chega a época da colheita, em Ipaba, que é onde eu residi a vida toda, era comum as pessoas ir para a praça e os ônibus passar, não tinha combinado de patrão não, o povo fazia marmita e ia para lá, porque sabia que a demanda era tão grande, que ia faltar mão de obra, então podia ir o tanto que quisesse, que enquanto o ônibus estava passando, estava levando gente para trabalhar. É mais ou menos isso aqui, o dono da vinha sai pela madrugada, é época de colheita, e ele sabe que tem gente que quer trabalhar, a demanda de trabalho é grande, a mão de obra se dispõe, e aí ele chama funcionários pela madrugada. Esse horário da madrugada, dentro da cultura judaica, é a primeira hora do dia. Isso varia entre as 5 e 6 da manhã. Ele pega esses funcionários, preste atenção em mim por favor, leva até a vinha, vai delegar o serviço, analisar a demanda, perceber que a mão de obra não é suficiente para atender a alta necessidade, aí ele deixa esses aqui. Ele volta na praça e agora é 9 horas da manhã, hora terceira, ele contrata mais alguns, ele vai à vinha, deixa esses funcionários ali, analisa se o resultado será como a expectativa e percebe que está faltando gente ainda, aí ele vai na praça, e agora já é meio-dia, hora sexta, ele chama mais gente, leva de novo até a vinha. Quando a gente pensa que esse moço já está com gente suficiente para trabalhar, atender todas as suas expectativas, ele percebe que dá para aumentar a produção e diz, eu vou buscar mais alguns. Já são 3 horas da tarde, diz o texto, hora nona, e ele leva outros. O dia está quase acabando, esse homem acha que ainda tem lugar para alguns trabalhar, e ele não quer deixar a lavoura perder, ele quer até a colheita em tempo hábil, aí já é 5 da tarde, mas ele está lá na praça de novo dizendo, escuta, o dia já está acabando, mas eu quero que vocês venham trabalhar na minha vinha. O problema é o seguinte, diferente do que eu combinei com todos os outros, que é 1 denário, a vocês eu vou pagar o que é justo, está no texto. A todos a oferta salarial foi de 1 denário, exceto aos que chegaram por último. Também pudera, você há de concordar comigo, que se uma pessoa vai trabalhar somente 1 hora no dia, ela não pode receber a mesma quantidade de quem trabalhou o dia todo, e é por isso que, para não assustar, ele já avisa por antecipação, que vai pagar só o que é justo, e aí ele leva. O dia já está acabando mesmo, o judeu não passa das 18 horas em serviço braçal, eles temem o espanto noturno, não à toa o salmista falou sobre esse espanto noturno, e aí ele vai terminar o serviço. Esses que chegaram por último trabalharam no máximo 1 hora, aí ele chama o mordomo, está no texto, e diz para o mordomo, agora você vai pagar todos aqueles que trabalharam, mas como eu sou o patrão, e o dinheiro é meu, eu escolho por quem é que você vai começar a pagar. Não começa por quem chegou de manhã, começa por quem chegou agora à tarde. Eu quero que você pague quem chegou por último primeiro. Veja bem, quando a fila, vamos imaginar uma fila, pode ser assim, para facilitar o nosso entendimento. Imagine uma fila, quem está na frente da fila é quem chegou por último, e aí quem está no final da fila é quem trabalhou o dia todo. Eu imagino a mão de quem vai receber aberta, e o mordomo colocando a moeda. Quando quem está no final da fila vê caindo uma moeda, ou seja, um dia de trabalho para quem trabalhou apenas 1 hora, quem está lá no final da fila deve ter pensado consigo mais ou menos assim,
acertamos o patrão. Vocês entenderam isso aqui ou não? Pastor Júnior, acertamos o patrão. Esse moço tem um coração gigante. Ele gostou tanto do nosso trabalho e do resultado que produzimos hoje, que ele está dando um dia de trabalho para quem trabalhou 1 hora. Espera só para você ver, se está dando um dia para quem trabalhou 1 hora, para nós que trabalhamos o dia todo, pode ser que ele dê 1 mês de salário. E à medida que o mordomo vai pagando, a frustração vai chegando, a tal ponto que eles questionem, de igual modo Pedro questionou, e digam: mas não é justo, o Senhor está dando a estes derradeiros o mesmo que deu a nós que chegamos primeiro, e nós enfrentamos a fadiga do sol durante todo o dia, e estes só trabalharam 1 hora. Aí o dono da vinha vai olhar para esses que estão questionando e vai dizer: eu não cumpri com vocês o que eu tratei? Eu não dei vocês o que eu prometi? E aí eles vão ser obrigados a dizer: sim. Aí ele aumenta o tom da voz e diz: por acaso não posso fazer com o que é meu o que eu quero? É uma repreensão. E se vocês não entenderam, aí ele é mais enfático ainda e diz: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Pastor, e o que tem a ver uma coisa com a outra? É porque você não observou o detalhe, né? Eu vou te mostrar o que tem a ver agora. Eu imagino Pedro ouvindo tudo isso e pensando consigo: para que eu fui abrir a boca mais uma vez? Eu me antecipo demais, eu me precipito demais, porque a repreensão certamente vem em seu coração. O que Jesus basicamente está dizendo para Pedro é o seguinte: Pedro, você me perguntou agora há pouco quanto é que você vai receber, e eu queria dizer para você, Pedro, que tem um monte de gente aí querendo receber o que eu estou dando para você, e pode ser que eles nem estejam satisfeitos em te ver recebendo tudo que eu tenho dado, porque eu tenho dado para você, Pedro, muito mais do que você merece. Pastor, não tem isso no texto. Não tem não? A lição primordial da parábola do dono da vinha não está no questionamento de quem quer receber mais, e sim na generosidade daquele que dá mais até aqueles que não merecem. Então o que é que Jesus quer ensinar a Pedro? Que indiferente do que Ele nos dê, sempre será mais do que merecemos. E a pergunta que não quer calar é essa: se o que Ele tem a nos dar é mais do que o que nós merecemos, por que é que de vez em quando a gente, ao invés de ampliar o ângulo de visão para enxergar com gratidão o que já temos, a gente só consegue fixar os olhos no que nos falta? Deus não está satisfeito com a igreja brasileira, que foi lavada, remida, santificada, e nós somos o último reduto pentecostal do mundo, e de vez em quando a gente está se esquecendo de agradecer por tudo que temos, e temos reclamado pelo que nos falta. E Deus está usando a minha boca para dizer para alguém aqui esta noite, que se você tirar o olhar do que te falta e fixar os seus olhos no que já tem, vai ver que o que tem já é mais do que você merece. Não para por aí não. Eu não vou falar de vocês, porque cada um dê conta de si mesmo diante de Deus. Eu vou falar de mim. Eu acho, na minha simples maneira de pensar, que eu sou alguém que vivo além do que mereço, muito além do que mereço. Eu nasci numa casa, os meus pais, eu não mereci ter o pai que eu tive. Meu pai não deixou nada para nós de herança, nada. A única coisa que o meu pai deixou de herança foi esse relógio aqui, esse relógio. Nem existe desse relógio mais, e eu uso com muito carinho, porque é uma relíquia para mim, traz sentimento. Mas além desse relógio, um carrinho 94, e a casa onde a minha mãe mora. Eu sou filho único, herdeiro único, só que o legado que o meu pai deixou em mim,
eu não mereço ter o pai que eu tive. A mãe que eu tive, não mereço não, porque quando meu pai adoeceu, vocês têm que conhecer um pouco sobre a nossa família e a garra que eles têm. A minha mãe começou a faxinar um posto de saúde, e a minha mãe trabalha de carteira assinada desde 14 anos, gente. Ela limpava o posto de saúde de 7 da manhã às 5 da tarde, para não deixar nós passar fome, porque meu pai estava doente. As coisas se complicaram tanto dentro da política, que tem esse negócio de oposição, né? Cidade pequena, vocês conhecem como é que funciona isso daí? Meu pai sempre foi muito apaixonado com posicionamento político, acabou prejudicando ela. Ela era professora, mas ela se humilhou e estava lá, faxinando. Saiu o concurso da prefeitura. A minha mãe não tinha o ensino médio completo, mas ela dava aula em São Cândido desde 14 anos. Ela ia para estudar de manhã e ficava de tarde para dar aula para os alunos mais novos que ela. A minha avó e meu avô teve que assinar para permitir ela trabalhar. Sabe o que a minha mãe fazia, pastor Júnior? Ela saía 5 horas da tarde do serviço, pegava carona até Caratinga, no contato das prefeituras, talvez, às vezes em ambulância, às vezes num carro do CRAS, desses movimentos aí da prefeitura. Ela ia lá em Caratinga fazer o supletivo, aí ela voltava de madrugada, chegava lá em casa 2, 3 da manhã, de carona, gente. Quando era 7 horas da manhã, ela estava lá limpando de novo o poço com paninho de chão. Saiu o concurso público, a minha mãe quis fazer o concurso. Quando ela chegou lá, tinha uma taxazinha para pagar. O dinheiro que ela tinha só dava para pagar nos serviços gerais. Aí ela falou, se não tem outra, ela procurando estabilidade, para não sofrer o choque de novo de uma mudança de governo municipal. Aí ela querendo estabilidade, vai fazer o concurso. Quando ela está na fila para pagar serviços gerais, alguns amigos dela lá falaram assim, Clarice, não faz uma coisa dessa. Uma mulher tão inteligente igual você, faz uma inscrição num serviço mais elevado, você tem capacidade. Aí os amigos, as amigas dela perceberam que ela não tinha condição de pagar, porque era mais caro. Aí se reuniram e fizeram uma vaquinha na hora ali, disseram, Clarice, deixa que a gente vai pagar isso para você. Pagaram. 2 anos depois dessa luta, vai e volta Caratinga, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. A minha mãe faz o concurso. E eu tenho a alegria de dizer para vocês que eu vi com os meus olhos o resultado, passou em primeiro lugar. Eu não mereço a mãe que eu tenho. Eu não mereço nem pregar, porque eu só dei tristeza para os meus pais na mudança de puberdade para a jovialidade. Eu fui um filho rebelde. Eu só estudei até a 6ª série, eu nunca cursei curso teológico, nem nível básico, eu não sei nem como é que eu prego. Um dia eu estava numa vigília, veio um pregador que eu nunca mais vi na minha vida, pôs a mão na minha cabeça e disse, hoje eu te dou o dom da ciência e da sabedoria da minha palavra. Não mereço. Quando eu registrei o meu primeiro livro, estou partindo para o 5º agora, na Biblioteca Internacional, teve gente que convive comigo que não acreditou, achou que eu estava arrumando esquema. Não arrumei esquema nenhum não. O Deus que disse que faria, fez. Estou com falsa humildade com vocês aqui, não estou dizendo que eu não mereço. A esposa linda que Deus me deu, os filhos, mereço não. Me perdoe a sensibilidade, mas eu estou quebrantado na presença de Deus aqui. Eu não vou falar de você, eu vou falar de mim. Eu não mereço nada do que eu tenho. Tudo que eu tenho é mais do que eu mereço. E ainda vou morar no céu, gente. Vou assentar do lado dele nas bodas do corpo. Pedro tomou um choque de realidade, porque quando a gente entende que o que tem é mais do que merece, a gente tem contentamento para continuar vivendo.
Só que essa parábola não ensina só a graça, porque a primeira coisa que eu quero ensinar para vocês aqui é a graça. Graça, favor imerecido. Jesus está mostrando para Pedro que o maior pagamento é a graça. Graça. Só que ele também mostra que o dono da vinha deu um denário para quem ele tinha tratado, combinado e acertado. Ele não deixou de pagar. O que Jesus está dizendo para Pedro é: quando não, mais do que você merece, no mínimo, tudo que você precisa. Você me ouviu ou não ouviu? Quando Deus não der a nós mais do que merecemos, Ele nos dará, no mínimo, tudo que precisarmos. O movimento neopentecostal, essa enxurrada herética dos anos 80 para cá, que entrou na Assembleia de Deus, infelizmente, trouxe consigo a ideia em pauta da teologia da prosperidade. Ultimamente agora, os coaches da fé, uma nova cachoeira de imundície, tentando entrar dentro da igreja, dizendo que crente tem que ser próspero, tem que ser rico, temos que comer só o melhor dessa terra. Não existe satisfação na graça para eles. Eles querem mais do que merecem. E sinceramente eu não sou contra ninguém ter posses, conseguir alcançar objetivos grandiosos na vida. Eu sou contra se pregar que a graça não é suficiente. Prosperidade não é sobre, Leisiane, termos com sobra. Prosperidade é sobre termos sem falta. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, o pastor Zé Menezes sabe, eu contei para ele, eu estava pregando em uma das nossas convenções, por aí, fora do estado, para vocês não ficarem com minhoca na cabeça. Eu estou assentado entre dois pregadores famosíssimos, aí eu vi neles, pastor Júnior, uma indiferença comigo, porque hoje eu estou com um sapatinho até mais ou menos bonitinho aqui hoje, que é minha esposa que gosta dessas coisas mais bonitinhas assim, mas eu gosto mesmo é daquele 24 horas, do bico quadradinho, que de bonito não tem nada, mas é confortável que só. Aí eu estou lá, feito bobo, na fila da frente, sentado dentro dos obreiros, aí eu e os dois pregadores da convenção, rapaz, mas pensa em dois pregadores que desfizeram de mim por causa do meu terno e do meu sapato, ficou assim claro, escranchado para todo mundo ver, que eles não estavam conformados com que eu era um dos pregadores junto deles, não. Na mente deles eu estava fora do contexto. Um deles chegou a dizer assim: na nossa igreja o nosso pastor nos ensina até como devemos nos vestir. Estou te falando, irmão, não é todo mundo que é crente para morar no céu não, viu? Quando eu ouvi aquilo veio como uma flecha do inimigo e atravessou assim, sabe? Falei, meu Deus, o senhor está abusando de mim. Aí pensei, eu poderia retrucar, né? Pensei assim, eu não vou dar esse cara ibope não, vou deixar ele para lá. Se Deus me usar aqui vai ser bênção. Aí ele tampa a boca, porque Deus usa também os que não sabem vestir. Fiquei calado. Só que depois, sabe o que Deus trouxe para o meu coração? Uma alegria que só, gente. Mas pensa na alegria que veio assim, ó. Sabe por quê? Eu estava sentado do lado deles assim, ó. Aí eu olhava para eles, aqueles ternos da Giorgio Armani, deve valer uns 10 mil reais um terno daquele, pastor Júnior. Eu olhava para o meu de Oxford, falava assim, a diferença é gritante, né? Olhava porque ele, olhei para o sapato do cara, pastor Júnior, não sabia, eu não sei dizer o que era não, eu não sei, de tão bonito que era, eu não sei dizer. Tem gente que diz que é de cromo alemão, outros dizem que é de couro de jacaré, para mim podia ser até o jacaré no pé, porque eu não sei dizer o que era, gente. Aí, a alegria, olha a alegria que foi vindo, olha a alegria. Sabe o que Deus foi falando comigo? Eu posso até não ter um jacaré desse aí no pé, mas também não estou descalço. Eu posso até não ter um Giorgio Armani desse, mas também não estou pelado. Oh meu Deus do céu, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus não te der mais do que você merece, no mínimo Ele te dará tudo o que você precisa. Tem alguém que pode glorificar a Deus, porque Deus tem cuidado de você.
Não faça discurso caso você venha subir na Gillette. Você não está aqui porque é bom, porque o teu dinheiro te trouxe, porque você tem amparo, costa quente, padrinho. Não, você está aqui porque a graça te trouxe. É a graça que levanta, é a graça que salva, é a graça que edifica, é a graça que põe de pé, é a graça que está ajudando esse conjunto, é a graça que está abraçando a igreja e fazendo a igreja aguardar o arrebatamento. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ela assim: é pura graça, é tudo graça. Eu vou deixar você glorificar, porque eu estou sentindo que a graça dele está manifestando. Levante a sua mão, por favor, não abaixa não. Eu profetizo que Deus te fará ver com gratidão o cuidado dele sobre a sua vida. E se você tem motivo para agradecer por tudo que ele já fez até aqui, eu vou te dar 10 segundos só para você mandar glória para cima. Elendio remanasúria, labra coube a fonte, que é mitre a face candoré, lerondro siri que elementre a face candorô. Abre a tua boca para dar glória a Deus, porque Deus está descendo com renovo aqui, ó, da minha esquerda para a direita. Receba o peso dessa glória. Glória, 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 glória. É graça, é graça. Deixa eu tentar concluir para você não ficar perdido. Eu acho que bastava isso aqui, já era o suficiente para Pedro entender, né? Vocês concordam comigo, gente? Eu acho que isso aqui era mais do que o suficiente para Pedro entender tudo. Só que aí entra uma mulher nessa história. E aí Jesus se vê na obrigação de continuar ensinando. É Maria Salomé, Alex. Maria Salomé, ela entra na história depois de Pedro ser repreendido e olha para Jesus, pegando um gancho do que ele disse no capítulo 19 e trazendo um anexo ao que ele disse no capítulo 20. Ela disse assim: Senhor, eu queria te pedir uma coisa. Eu ouvi o Senhor dizer aí que o Senhor dá para nós mais do que nós merecemos. E lá no capítulo 19 o Senhor disse que vai deixar os discípulos, os apóstolos, sentar com o Senhor lá em cima, né? Eu nem sei se eu mereço não, mas se o Senhor quiser deixar o Tiago sentado do lado e o João sentado do outro, vai ser muito bom. Ela olha o que Jesus disse sobre as cadeiras do capítulo 19 e olha sobre a generosidade do capítulo 20, junta as duas coisas e diz: já sei, vou colocar um dos meus filhos de um lado e o outro do outro. Eu vou traduzir para você para ficar mais claro. Me encara aqui. Olha o que ela está dizendo para Jesus: Jesus, o Senhor é vitalício, viu? A gente jamais vai levantar contra o Senhor é o presidente. Só que a gente se satisfaz se o Senhor deixar um dos meus filhos ser o vice e o outro o segundo vice. Eles têm que ficar sentados um de um lado e um do outro. Aí Jesus vai continuar ensinando acerca do que ele paga, que é pura graça. Aí ele olha para Tiago e João, para Maria e pergunta assim, ó, está no texto, leia que você vai ver. Só tem 3 histórias no capítulo 20.
estou na segunda já. Ele olha e pergunta assim: vocês ceiam da ceia que eu consagrei? Aí eles disseram: sim. Aí ele pergunta, a segunda pergunta: e vocês também já se batizaram do batismo que eu batizei? Aí eles disseram: sim. Aí ele não pergunta mais nada e diz assim: agora esse negócio de assentar lá em cima, isso é com meu pai, para quem ele reservou. Aí a gente passa por cima do texto e fica sem entender, mas arranha a superfície só um pouquinho, observa de forma minuciosa para você compreender. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro, para Tiago e João e para sua mãe Maria Salomé? Simplesmente isso daqui, ó, fácil de compreender, é só você se conectar à ideia. Batizar eu deixei, cear eu deixei, vocês estão querendo mais o quê? Mais o que vocês estão querendo? Estão querendo cadeirinha de destaque também. Não se satisfaz em ir, não, tem que se assentar do lado. Não vou dar isso para vocês, não, vou deixar isso para o meu pai resolver depois. Aí a história acaba, e aí a gente fica parado aqui e não entende nada. É porque a Bíblia, ela tem conexões. Tem coisa que foi dita ontem, que só vai ser entendida semana que vem. Não entendi não, pastor. Os cumprimentos, por exemplo, de Jesus às profecias, vem pela narrativa de Paulo em Filipenses 2:5, foi obediente até a morte. Obediente ao quê? Às profecias. A palavra de Deus vai se cumprindo por si só. Só que Jesus guardou aquilo com ele, ó. Falou mais nada. Eu fico imaginando Tiago e João olhando um para o outro, dizendo: para que a mãe foi mexer nessa conversa, gente? A gente não pediu para ela falar isso, não. História segue. Aí um belo dia, Jesus está lá no Gólgota, no alto do Gólgota, no Monte Caveira. E diz a Bíblia que como um cordeiro mudo ele foi levado para lá, sim ou não? Para lá ele foi caladinho. Só que quando ele estava no alto do Gólgota, ele falou 7 vezes. Quantas? Quantas? Se você pega a cultura judaica, você entende que havia um propósito em cada uma de 6 expressões. Ele estava cumprindo as profecias. 6 expressões fazem sentido, mas uma parece que foi liberada aleatoriamente, parece que não está em nexo no assunto, parece que foi falado assim, sabe? A propósito, vou falar disso aqui também. Diga-se de passagem isso daqui. Mas não, o assunto era outro. Por quê? A primeira coisa que ele fala no alto do Gólgota é: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E a segunda, pastor? A segunda é essa daqui, ó. Ele olha para baixo. Lá embaixo tinha 3 mulheres e um homem. As 3 mulheres são 3 Marias: Maria sua mãe, Maria Madalena e Maria Salomé, mãe de Tiago e João. Como ele não disse o sobrenome, só disse o nome, pode ser que venha gerar alguma dúvida. Ele olha para baixo e diz: Maria, eis aí o teu filho. E para não haver dúvida alguma, ele olha para João e diz: João, aí a tua mãe. E o que tem a ver isso com a crucificação e com o sacrifício dentro da visão judaica? Nada, a não ser que Jesus estivesse querendo mostrar para Maria que o pedido dela até era possível, mas tinha que passar por aquele procedimento. Eu vi um pregador pregando aqui na nossa convenção, e naquele dia que ele pregou, eu fiz a junção disso daqui. Ele não falou sobre esta resposta, mas eu fiz essa junção na minha mente na hora, porque eu tenho a mente muito fértil, e eu guardei aquilo no coração. E agora outro dia atrás eu estava meditando e Deus falou isso comigo. Por que Jesus olha para baixo e diz: Maria e João? Só faltou ele falar assim: cadê o Tiago, Maria? João está aqui, mas e o Tiago? Você não falou que queria um de um lado e um do outro? A hora é agora. Se querem cadeira de exaltação no céu, tem que passar pelo processo da crucificação. Sem processo de crucificação, não há vida eterna em sua exaltação.
Cadeira eu até tenho, e o Pai já reservou, mas para vocês entenderem quem é que se assenta lá, eu revelo agora. Na terceira vez que ele fala, um ladrão de um lado diz: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Ele diz: hoje ainda estarás comigo no paraíso. Coloque a mão no ombro dessa pessoa que está do teu lado e diga para ele: não abuse da graça. Essa é a segunda lição. Essa é a segunda lição. Essa é a segunda lição. Nós não podemos abusar da graça, não. Eu, sinceramente, eu estou melhor do que mereço. Só que o poder, o desejo possessivo de chegar em alguns lugares, tem feito com que os homens percam até o céu. Essa manobra suja da política nesse tempo mostra do que os homens são capazes por causa de um lugarzinho na cadeira. Mas deixa eu usar minha boca aqui como um profeta, porque eu não vim aqui passear, não, vim profetizar a palavra de Deus para vocês. Deus é assim, Ele coloca na cadeira e Ele tira da cadeira. Alguns homens não gostam de sair da cadeira não, vocês sabem, né? Eles brigam, fazem de tudo enquanto é coisa para permanecer na cadeira. Para esse tipo de gente que não quer sair da cadeira quando Deus diz que tem que desocupar, Ele não tira, não é a pessoa da cadeira não, Ele tira a cadeira da pessoa. Levante a sua mão aqui, ó. Deus é Senhor, pode glorificar Ele com vontade, porque Ele sabe quem põe e quem tira. Ele tem poder de pôr e tirar, e Ele é Deus que vai fazer isso, viu? Ele é Deus que vai fazer isso. Podemos abusar da graça não, gente. Os títulos nos envaidecem, mas no céu não entram nossos títulos. A credencial vai ter que ficar aqui. É assim ou não é, meus irmãos? Deixa eu encerrar, porque meu tempo acabou. Aí, Tiago e João, Jesus tinha pegado eles à mercê e colocado de pé. Mas agora que estão de pé, estão pedindo para sentar. Vocês entenderam isso aqui? Sim ou não, gente? Jesus coloca eles de pé, agora estão com vontade de se assentar, gente. Cadeirinha predileta. Aí Jesus larga Maria Salomé, larga Pedro e entra em Jericó. Aí me confundiu, porque quando ele saiu de Cafarnaum, ele tinha dito para os discípulos que estava indo para Jerusalém. Só que depois de Maria Salomé ter dito isso para ele, eu acho que Jesus pensou assim: eu vou ter que dar uma passadinha em Jericó para me ensinar mais uma lição. Aí ele entra em Jericó. Aí Mateus falou assim, ó, me ouçam, estou terminando. Mateus falou assim, ó: e saindo ele de Jericó, tinha 2 cegos, assentados à beira do caminho. Coloca para mim aqui, por favor, versículo 30 do capítulo 20, para os irmãos lerem, porque aí eles vão ler com os olhos dele, vão ver que não tem coisa da minha cabeça. Põe aqui, me ajuda aí, capítulo 20, versículo 30 de Mateus. Olha aí, irmãos, me encara aqui, por favor, antes de vocês lerem lá, olha para mim aqui, por favor. Do lado esquerdo do púlpito aqui, ó, do lado esquerdo do púlpito, está o Tiago e João, que Jesus colocou de pé, mas agora estão querendo sentar. Só que do lado direito do púlpito aqui, estão os 2 cegos, que estão assentados, pedindo misericórdia para levantar. Leia ali, ó: e eis que 2 cegos, o verbo de ação que se conjuga no plural, o que está escrito ali, gente? Fala para mim, por favor. Vamos lá, pense comigo, por favor. Jesus deixa 2 homens que estavam aqui, que ele colocou de pé, e vai até 2 que estão assentados para colocá-los de pé também. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para quem já está de pé, que se assentar é um perigo. Pastor, eu não entendi não. Eu vou te explicar, só Mateus fala que os cegos eram 2, eu te ensino daqui a pouco por quê. Mas vamos aqui, pense rapidinho comigo. Jesus deu graça, mais do que eles merecem. Agora eles abusam da graça, estão querendo mais do que acha que pode. Aí Jesus vai para 2 homens que não estão pedindo graça, só estão pedindo misericórdia. A terceira lição é essa: o contraste entre a graça e a misericórdia. Quer ver como é que é bonito, pastor Júnior? Todo o coral que aqui está, qual é o significado de graça?
Significado de graça, gente. Todo mundo sabe de qual é salteado. Quer ver o problema? Qual o significado de misericórdia? Qual é o significado de misericórdia, gente? O Jeitinho está falando entre os dentes, que ele sabe. Teólogo é desse jeito. Pode falar para fora, Jeitinho. Misericórdia é totalmente diferente de graça. Presta atenção aqui, olha para mim. Tem 2 homens aqui abusando da graça e 2 do lado de lá pedindo misericórdia. A palavra misericórdia, dentro de uma visão jurídica, quer dizer inulidade de sentença. É quando o indivíduo sabe que é culpado, mas apela para a misericórdia. Ele está dizendo assim: eu sei que eu mereço, mas misericórdia. O que é misericórdia então? É o oposto. Se graça é Deus nos dar o que nós não merecemos, misericórdia é Deus nos livrar do que merecíamos. E é por isso que eu estou preocupado com a igreja brasileira, porque o que tem cheirado mal às narinas de Deus não é a multiplicidade dos nossos pecados, e sim a escassez de arrependimento. Tem 2 homens do lado de lá que estão gritando por misericórdia. Eles não querem mais o que merecem, não, só estão pedindo para se livrarem do que merecem. Eles não pedindo para ficarem assentados em cadeira de luxo, não, estão pedindo para ficarem de pé, porque assentados já estão à mercê da sociedade. Eu vou ser mais claro para você entender ainda. Se você não valoriza a posição em que Deus te colocou, procurando cadeiras para se assentar, você corre o risco de voltar a gritar por misericórdia quando você abusa da graça. Porque tem gente agora, nesse momento, debaixo de um viaduto, no fundo de uma favela, dentro de uma construção baldia, com um cachimbo de pedra na mão, com isqueiro na outra, fumando uma pedra que custou R$10, mas não foi paga com dinheiro, foi paga com a fralda do filho. E ele está com lágrimas correndo nos olhos, porque ele está acorrentado pelo vício. E cada puxada de fumaça que essa pessoa dá naquele cachimbo de crack, ele grita com a sua alma em soluços para que Deus ouça: misericórdia, Deus, misericórdia. Eu sinto a autoridade de Deus para profetizar. Os próximos anos da igreja brasileira serão anos em que Deus vai dar um chacoalhar no seu povo. Quem está abusando da graça vai começar a gritar por misericórdia, mas quem está gritando por misericórdia, Jesus vai inundar de graça e vai usar para resgatar. Tem alguém que crê nisso aqui? Oh meu Jesus, meu Jesus, meu Jesus. Para você não ficar confuso, rapidinho, presta atenção. Jericó é uma cidade amaldiçoada. Leia Josué do capítulo 2 adiante, você verá. Não somente ela, bem como também até aqueles que tentarem reedificá-la. Só que Jericó não é só uma. Jericó tem a amaldiçoada e a reconstruída, erguida além desta. O detalhe é que a porta de saída é a porta de entrada, de maneira que quando você sai de uma, automaticamente você está entrando na outra. É por isso que os evangelistas mostram pontos de vista distintos. O meu globo ocular está na região frontal do meu rosto. Eu não consigo ver o que está na minha nuca não, gente. Eu consigo ver no máximo em um ângulo de 150 visões. Tem gente que tem a vista tão boa, dizem, não sei se é verdade, que chega a quase 180, mas sei lá. Olha aqui para mim, se Mateus está olhando daqui para lá e Marcos está olhando de lá para cá, como é que eu vou ver na minha nuca? Não tem como, é ponto de vista. Outro detalhe, é a porta, a mesma que a saída e a entrada. E por que aqui um fala que o cego era um, o outro fala que o cego era um, e Mateus disse que o cego era dois? A proposta de Mateus não está em ilustrar os cegos propriamente dito, e sim o ensinamento de Jesus acerca da pergunta de Pedro. Só que Marcos e Lucas fazem questão de detalhar algo que é super interessante. Exemplo, Lucas disse que Jesus curou quando estava entrando, Marcos disse que Jesus curou quando estava saindo. Então Jesus cura um na entrada e cura um na saída. E Mateus, para resumir tudo, diz que era 2. Quem é mesmo que diz que a Bíblia precisa ser atualizada, gente? Precisa não. É essas pessoas que precisam ser atualizadas pelo poder do Espírito. A Bíblia é perfeita, tem erro aqui não.
Então o que aconteceu, pastor? Aconteceu o ensinamento lá do capítulo 19 até agora. Por quê? Porque quando Jesus está entrando, tem um cego na porta. Jesus olha para ele e diz: veja. Aí ele levanta e diz o texto, segundo Lucas, que ele entrou na cidade saltando e glorificando. Imagina o cego que era cego, agora glorificando, dizendo: eu era cego, mas estou vendo. Eu era cego, mas estou vendo. Eu era cego, mas estou vendo. E a notícia rodando dentro da cidade. Tinha um outro cego lá, e esse estava sentado no lugar que é bom para pedir esmola, na saída da Jericó rica, né? Porque de lá de dentro tem muita gente, ó, da alta, inclusive Zaqueu. Leia Lucas 19 e você verá. Aí ele fica ali sabendo que quem for dar ali não vai dar uma moedinha de 6 centavos, no mínimo uma moedinha de R$1. Aí Jesus agora vai sair, ele assenta na porta e pensa consigo: se Jesus curou e está aqui dentro, eu não saio daqui enquanto ele não passar. Aí esse que foi curado no início do dia está lá dando glória a Deus. Esse que foi chamado pela madrugada já está lá dando glória a Deus. Só que o outro que está lá já no final do dia, quase próximo das 18, está gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus olha para ele e cura também. Aí os dois saem de Jericó, e Mateus vê os dois saindo e diz: eram dois. Aonde é que você quer chegar? Jesus curou um na entrada e um na saída. Quando ele não resolve quando chega, ele resolve quando está saindo. O que mais, pastor? Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Ele curou esse na entrada, parecia que era o primeiro, mas para sair, saiu por último, porque o último que foi curado saiu primeiro. E mais o que, pastor? Ele não se esquece de ninguém. Ele tem graça para todos. Se de nós. Vamos orar, meus irmãos. Fui fiel ao tempo que me foi dado. Tem 52 minutos que eu estou pregando a Bíblia para vocês. Então não me chama de menino não, eu estou sentindo uma presença tão gostosa de Deus aqui.